muito bom dia. Então, hoje eu vou conversar com a Fernanda Peretti. Seja muito bem-vinda ao programa Rocarina. Obrigada, Karina. Bom dia a todos. Tudo bem? Como é que tu estás? Muito na correria ótima. Por aí? Aqui a gente está no centrão do Brasil, vocês estão no sul, né? A gente está bem longe, mas estamos num calorzinho gostoso aqui. Mas ainda bem que as tecnologias nos permitem, então, estar conversando, né? Dessa Há pouco forma. tempo a gente não estaria batendo esse papo, né? Exatamente, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Mais do que nunca as tecnologias são necessárias e muito utilizáveis. Bom, vamos ao que interessa. Quem é a Fernanda? Conta pra gente, né, pra audiência, pro público aqui, quem é a Fernanda Peretti e como é que tu entrou e iniciou no mundo das finanças? Legal, Karina. É o seguinte, eu sou uma ex-consumista, eu acho que eu posso começar dizendo assim, porque eu acredito que muita gente vai se identificar. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada financeiramente, nunca me endividei a ponto de não ter dinheiro para pagar todas aquelas irresponsabilidades financeiras, mas eu consumia além. Então, chegou um determinado momento da minha vida que eu não tinha uma reserva financeira suficiente, baseada em tudo aquilo que eu já tinha feito tão bem nas minhas finanças. Eu falei, por que não sobra dinheiro? Eu sou organizada, por que não sobra? E aí eu percebi, principalmente baseados nos conceitos do minimalismo, que o problema estava nos meus hábitos de consumo. Então, eu comecei a analisar, foi desde o comecinho mesmo, sabe? Olha, essa compra aqui, acho que eu vou repensar, e comecei a estudar o minimalismo. E, ao mesmo tempo, eu comecei a estudar finanças, por vários motivos. Foi muito por curiosidade primeiro, sabe? Pela necessidade de ter que me aprofundar. Falei, se eu quero melhorar minhas finanças, eu preciso aprender como gerir melhor o meu dinheiro e como investir melhor o meu dinheiro. Aí foi a partir daí que eu comecei a estudar, acho que muito junto, finanças e minimalismo, mas eu não linkava uma coisa na outra. E no meio do caminho eu percebi que eu precisava unir esses dois conhecimentos e que faziam todo sentido, porque se eu tivesse hábitos de consumos mais conscientes e se eu soubesse gerir mesmo minhas finanças, era um casamento ideal. Então, foi ao mesmo tempo que eu comecei a estudar esses dois assuntos e percebi que o grande erro estava na minha ignorância financeira, querendo ou não, eu sabia gerir, mas era aquele gerenciamento só para não me endividar, e a ter hábitos de consumo mesmo, melhores, entender o que era essencial para mim e o que eu estava fazendo em demasia, porque chega um momento que você fala, a gente é tão bombardeado de propagandas e gatilhos para você gastar, que eu comecei a entender onde é que mora o problema. E aí comecei a me aprofundar nesses dois assuntos. Foi assim. Mas isso faz quanto tempo? Não, mas não faz muito tempo. Deve ter de 3 a 4 anos. Não tem muito tempo. Nossa, é bem recente. Mas e a tua formação, assim, como é que tu iniciou assim, a tua carreira? Eu sou formada e pós-graduada em propaganda e marketing. Então, isso também me ajudou muito. Eu sei de todos os gatilhos que são usados e que não é errado, tá? A gente tem mania de achar que é errado, não é errado. É que a gente está vivendo num mundo um pouco de valores alterados, mas o problema não é a propaganda, não é o marketing, é realmente a nossa visão do mercado. Então, eu sei muito quais são as estratégias que são usadas, isso me facilitou também ver onde é que estava o erro. Então, foi juntando tudo ali, sabe? É que na verdade, nós vivemos num mundo capitalista, né? Então, essa questão do marketing é natural, né? Nós precisamos, o marketing precisa fazer o seu papel, né? De induzir, de despertar o desejo, o consumo das pessoas, né? Então, criar um desejo inexistente. Né? Exatamente. E claro, tu tocou num ponto que eu acho bem bacana de nós falarmos, que é a questão do capitalismo no sentido de consumo, né? Nós estamos na era do ter e não na era do ser. Acho que agora nós estamos começando a fazer um retorno nesse sentido. Acho que a pandemia veio e trouxe muito essa questão da reflexão, né? De pensar em como eu estou consumindo, como eu estou vivendo, né? Quais são as minhas práticas, o que realmente importa na minha vida. E aí eu acredito que sim, os hábitos mudam muito nesse momento, porque é onde nós temos um tempo maior para refletirmos, principalmente sobre o nosso interior, né? Nos voltarmos para dentro, porque nós estamos sempre em busca do dinheiro, né? Para se manter, para levar sua vida,
Claro que existem pessoas aí que já estão num outro viés, num outro norte, já têm percorrido uma caminhada, mas eu acredito que muito a pandemia trouxe isso, né? Esse refletir em como eu estou levando a minha vida, né? Justamente. Inclusive, nessa época da pandemia, que a gente parou de consumir muita coisa, porque não estava mais ao nosso alcance, e tanto por você se poupar, porque eu preciso me poupar, porque se eu gastar muito, às vezes a pessoa deixou de ter aquela renda, então a pessoa ela teve que fazer essa restrição, mas também foi uma restrição forçada, do tipo, você não pode sair de casa, então você não vai consumir. Mas existiam 2 pontos que eu me preocupava. Um, sim, que é a parte da reflexão. Muita gente falou, gente, olha, o tanto que eu consigo viver sem isso, sem aquilo, sem aquele gasto que eu achava que era essencial, que não é essencial, como aquilo realmente não me faz feliz. Pode existir aquilo na minha vida? Pode, mas não como essencial. Então, essa parte de você pesar o que estava na sua vida e fazer sentido, que se tornou ou não essencial, foi legal nessa fase. Mas eu também tinha aquele medo da pessoa ficar obrigatoriamente sem consumir e depois da pandemia sair gastando, como a gente vê muita gente fazendo. Para mim, foi uma construção. Eu comecei a analisar tudo. Às vezes eu tinha meses que falava, esse mês eu voltei a comprar de novo, então deixa eu colocar, deixa eu medir, deixa eu ver o que é importante. E eu comecei a fazer outro tipo de uso com o meu dinheiro. Você não é simplesmente, aí parei de gastar com o que eu gostava e fiquei feliz porque eu parei de gastar. De forma alguma, você tem que fazer uma troca, né? Senão, se você vai falar assim, Fernando, para que você está guardando dinheiro? Vive sua vida, minha filha. Vai lá, compra aquilo, faz aquela viagem, depois você dá um jeito de pagar. Então, você tem que trocar, não simplesmente eliminar. O que eu fiz? Eu fiz um planejamento de vida para poder usar melhor o meu dinheiro. Não simplesmente deixar de usar o meu dinheiro sem motivação nenhuma. Porque quando você deixa de gastar, você não tem uma motivação, um motivo pelo qual você parou de gastar, você volta atrás. Assim, o que eu estou fazendo? Por causa desse dinheiro para quê? Tem que viver a vida, amanhã eu posso morrer, eu posso ser atropelado por um carro, eu posso morrer de qualquer forma. E aí eu vou deixar meu dinheiro para quem? Eu escuto muito isso. Não, esse dinheiro é seu. Só que você tem que planejar o que você quer para sua vida, porque você não vai morrer amanhã. É muito mais provável que você vá até os seus 80, 90 anos do que você morrer. Eu posso morrer amanhã? Óbvio. Mas isso a gente não controla. Então, se você não fizer um planejamento de como utilizar melhor o seu dinheiro, você também não vai conseguir deixar de gastar. Então, é um bolo muito grande, que eu falei muito rapidamente sobre tudo isso, mas o que eu quero deixar bem claro é que a gente não vai parar de gastar simplesmente para falar assim, vou guardar dinheiro. Tá, você vai guardar dinheiro para quê? O que você quer realizar na sua vida? Quais são os seus sonhos? É quase um processo, é um processo de autoconhecimento. Porque nada pode ser superficial quando a mudança é muito grande. Você tem que fazer uma mudança muito grande de raciocínio, de entender o que é importante. Então, não basta você falar assim, radicalmente, vou parar de gastar porque precisa enriquecer. Você precisa pôr um propósito muito grande, casar com aquele propósito e aí seguir. Com tropeços no meio do caminho, isso é natural, mas uma hora você acaba se acostumando e mandando para o sistema 1 o lado automático de repensar na hora de fazer um consumo. Falo muito, né, Karina? Não, é ótimo. Eu te trouxe aqui justamente para te passar o teu conhecimento, né, sobre finanças. Então, muito legal ver a tua perspectiva, né? O teu pensamento é importante para a gente, né? Com certeza é uma super contribuição essa questão das finanças. Nós estamos num momento de pandemia, onde muitas pessoas hoje estão escolhendo entre trabalhar e ficar em casa, porque existem seus familiares, né? Então, nós estamos vivendo um momento caótico, onde as pessoas têm que realmente se reeducar, né? Mais do que nunca, com relação às suas prioridades, sejam elas financeiras, sejam elas financeiras, né, de qualquer ordem, né? Nós estamos num momento de reflexão para que nós consigamos ter uma vida melhor, né? Para que nós consigamos ter uma vida mais saudável. E o que tu estavas a falar sobre a questão do consumismo, sobre a questão da mudança de hábitos, né? É realmente mudar hábitos, né? E isso é uma coisa que leva muito tempo, porque é um exercício que tu tem que fazer diariamente, né? Qualquer hábito que tu venha mudar, seja para emagrecer, né? Tanto é verdade que quem faz aquela cirurgia bariátrica primeiro tem que fazer todo um tratamento psicológico
Justamente. Porque não adianta somente a pessoa ir lá fazer a cirurgia, né? Mas a sua cabeça, o seu psicológico não está pronto, né? Né? Continua com aquela fome absurda, né? Então, não. A saciedade, primeiro, ela começa na cabeça, né? Na mudança desses hábitos. Então, realmente é uma construção, eu te diria, claro, uma construção difícil, né? Com certeza não é fácil, porque, como tu disseste, são hábitos que já estão ali no né? Como tu citou, há muito tempo, arraigados ali, né? Enraizados há muito tempo. Então, até conseguir desfazer isso leva realmente um período, né? Eu acredito que para alguns seja mais rápido, para outros nem tanto. Mas, enfim, cada um no seu tempo, né? De acordo com a sua necessidade também, né? E com relação ao minimalismo, né? Porque eu acho que as duas coisas elas acabam se interligando, né? Porque a partir do momento que eu paro um pouco de consumir, eu estou revendo o que eu realmente necessito para viver. Essa questão do minimalismo, assim, como é que tu vê assim o minimalismo junto com as finanças? Eu acho que elas estão muito ligadas. Karina, se você não é uma pessoa que ganha dinheiro e que consegue manter todos os luxos que você tem, que é a grande minoria, né, da nossa população, você precisa rever, sim, o que é essencial para você. Existe um pensamento que está, inclusive, muito arraigado na nossa sociedade, que a nossa felicidade está no ter, né? Que você até comentou mais cedo. E a gente esqueceu do ser. Então, a gente se baseia, a felicidade sempre foi, do capitalismo quanto mais você tem, mais feliz você é. Isso é uma inverdade. Eu não estou falando sobre a falta, né? A falta traz, sim, infelicidade, mas não é nesse caminho que a gente tem que caminhar. O essencial, o que te faz feliz é o essencial. Você pode ter um pouco a mais? Pode, não tem problema. Mas tudo que está acima do essencial não traz felicidade. Pode trazer uma certa satisfação, você pode, às vezes, ter um pouco a mais de alguma coisa, mas o essencial é que te traz o básico da vida. E o minimalismo é isso. É você viver com o essencial. E cada um tem um nível de minimalismo na vida que te cabe. Eu não me considero uma pessoa minimalista raiz, como eu falo. Eu não vivo com muito pouco, porque qual é o meu tipo de pensamento? Eu fui consumista, eu tenho uma quantidade de coisas exagerada ainda, mas eu fiz um destralhe, que é o nome que a gente usa para o desapego das coisas que você tem em excesso. Eu fiz esse destralhe de muitas coisas, de todos os ambientes da minha casa. Tirei muita coisa, mas eu não tirei a ponto de ter um só. Eu falo, olha, eu não posso fazer uma mudança tão radical, porque meu medo era, se eu me desfaço de tudo naquela empolgação, depois eu tenho que voltar a comprar, porque foi uma mudança muito rápida. Então, o que eu fiz? Eu mantive uma quantidade que eu achava que era bacana e que não iria me fazer falta. Aquela falta inconsciente. Nossa, eu me desfiz de tudo, agora eu queria essa cor, eu queria aquela cor. Então, eu me desfiz de muita coisa. Não posso negar que foi muita coisa, mas eu mantive aquilo que deixou meu coração quentinho. Falei, olha, eu não tenho tudo aquilo que eu tinha, que não me faz falta, mas eu ainda tenho uma quantidade de que vai me deixar tranquila. E esse processo foi um processo que foi bem devagar. Eu me desfiz de uma parte, depois eu falava, olha, eu acho que essa parte aqui ainda faz. Então, eu separava uma parte de coisas para que eu não visse. Se eu não sentisse falta daquela quantidade de coisas, eu me desfazia daquilo. Então, foi uma coisa bem consciente e bem de passo a passo. O minimalismo te ensina. E quando você começa a entender quantos tênis você tem, eu tenho um azul, um vermelho, qual que você usa mais? Eu uso esse e esse. Então, o que eu fiz? Falei, eu vou manter esses dois, que são os que eu mais uso, e vou deixar esses outros dois ali do lado. Não vou me desfazer, porque quando você se desfaz, o seu gatilho de querer ter mais está ali, muito ligado ainda. Aí você fala, não, tá vendo, eu mal usei esses dois, eu não preciso deles. Então, o que eu fiz? Eu mantive os 4. Eu falei, olha, quando esses 2 não estiverem mais usados, eu simplesmente não vou tê-los. E vou continuar com 2. São os que eu mais uso. Então, esse é o processo de você entender que você não precisa ter a quantidade de coisas que dizem que a gente tem que ter. Ensina isso. Cada um tem um estilo de vida. Você tem que entender o que faz parte desse seu processo. Para você. Então, é um autoconhecimento. Né? O minimalismo traz muito isso.
Nesse processo de você se desapegar das coisas, você realmente começa a querer menos coisa. O minimalismo, eu acho... E mais uma coisa, para o final da sua vida, quanto menos você precisa, mais rápido e mais rico você chega na sua aposentadoria. E você concorda que para você chegar com o padrão de vida na aposentadoria aqui, porque você tem muitas coisas para pagar, né, para consumir. Só que a mesma pessoa que está tão feliz quanto, mas ela consome menos, ela precisa de menos quantia de dinheiro para viver. Então, ela se aposenta com muito mais facilidade. Ela pode ter sua independência financeira bem mais rápida do que alguém que tem que manter um padrão de vida muito alto. O minimalismo, para mim, é essencial. É sobre isso que tu estavas falando, né? A questão do minimalismo, a questão da satisfação, a questão da estima pela vida, de como tu vê a tua vida, né? Porque quando nós falamos em estilo de vida, nós estamos falando no que realmente para mim faz diferença, o que faz diferença para o outro, né? E claro, isso é muito particular, né? Mas como nós falávamos antes, nós estamos numa indústria que é a indústria do ter, que é a indústria que te provoca a comprar uma maquiagem que tu não precisa, né? Porque tu tem que fazer parte daquele momento social, né? E hoje nós temos as redes sociais, né? E eu não estou falando de forma negativa, porque isso depende muito da forma como nós fazemos uso das coisas, né? Somente a forma como nós utilizamos as coisas. Porque elas estão ali para nos ajudar, mas elas também podem nos prejudicar. Aí depende da nossa ótica, de como nós estamos vendo ou sofrendo ou passando por alguma situação crítica naquele momento. Mas, na verdade, a grande questão é saber o que é felicidade para mim. Eu acho que essa é a primeira busca, né? Claro que todos nós queremos estar bem financeiramente, né? Queremos ter uma vida com qualidade financeira, com qualidade emocional, né? Só que nem sempre isso é possível, porque hoje nós estamos num momento ainda mais complicado, né, em que as pessoas estão perdendo seus empregos. Então, toda essa questão de rever hábitos, principalmente financeiros, né, realmente ela é muito mais do que necessária, ela é essencial nesse momento. Né? Porque mesmo para quem tem muito hoje, está tendo que rever. Né? Então, imagina quem não tem. Né? Então, depois eu vou deixar o link aqui, vocês podem entrar no canal dela, conhecer o trabalho dela, que é muito bacana. Inclusive, daqui a pouco a Fernanda vai deixar umas dicas aqui pra gente. Mas calma lá, acho que passa uma vida inteira procurando uma felicidade que não consegue entender, né? E, infelizmente, vai a vida e procura no lugar errado e não acha, né? Porque, assim, ó, o Maslow, né? Nós estudamos administração e marketing, eu também sou marqueteira, também sou da área da comunicação. Ele explicava lá nas teorias da administração sobre a pirâmide, né? O que as nossas prioridades, né? O sentido de satisfação, o que eu realmente preciso para viver, né? Então, ali tem todas as satisfações, né? A primária, né? Vai evoluindo na pirâmide até chegar nessa questão dos status, né? Até chegar nessa questão do mais supérfluo. E eu acho que hoje, quem realmente pensa no sentido assim de ter uma consciência de universo, de ter uma consciência do mundo, e não somente, eu vou pensar apenas na minha vida, né? E não num todo. Eu acho que se a pessoa tem uma condição maior, ela tem uma condição de vida que ela chegou onde ela queria, eu acho que o que realmente vai ser bacana para essa pessoa não é continuar só tendo dinheiro para fazer as viagens maravilhosas, porque, sejamos sinceros, muita gente gosta de viajar, eu gosto de viajar e não tem problema nenhum em fazer isso, né? Assim como não tem problema nenhum em ter dinheiro. Na verdade, o problema é o que nós fazemos com o dinheiro, a forma como nós lidamos com o dinheiro, é o propósito, exatamente. E no momento que eu entendo que o propósito, ao meu ver, né, se eu tenho muito dinheiro, eu vou embora daqui e vou deixar esse dinheiro para quem? Né? Então, eu acho que daí cabem os propósitos também em tamanhos maiores, né, de se pensar em ajudar o próximo, sabe? De distribuir esse dinheiro de uma maneira que realmente vai fazer diferença no universo e na vida dessas pessoas, na vida de alguém, né? Claro que quando a gente está falando, nós estamos falando aqui do essencial, né? Cada um na sua vida. Nós sabemos que hoje tem gente que, infelizmente, passa por momentos ainda muito complicados,
né? Com a pandemia isso ficou mais agravante ainda no Brasil, mas nós também entendemos que mesmo essas pessoas ainda podem fazer dentro da sua esfera, né, familiar, vivencial, mudanças que realmente vão surtir muito efeito, né? Por exemplo, se eu deixar de consumir tanto plástico, eu vou estar ajudando o universo com isso, né? Então, tem várias coisas que realmente mudando a nossa forma de pensar, mudando a nossa ótica, mudam nossa vida e acabam também repercutindo no universo. Acho que o consumo consciente é a grande palavra do momento, não por acaso, mas porque o universo está pedindo por isso também, né? O mundo, a Terra, o planeta Terra já está saturado, né? De tanta emissão de gás, de tanto desmatamento, né? De tanto desperdício. Então, acho que, claro, nós podemos consumir, eu não estou dizendo para nós virarmos socialistas, nem não é isso, né? Que fique bem claro. Porque tem que tomar cuidado, mas você ponderar nas escolhas. Exatamente. Eu acho que ponderando as escolhas a gente vive melhor, né? Sem sombra de dúvidas. Quando a gente entende que o ser é muito mais importante do que o ter, né? Por que a depressão está aí? Porque as pessoas estão vazias de sentimento. Na verdade, elas estão procurando, muitas, né? Não todas, é óbvio, mas estão procurando no lugar errado a felicidade. Né? Estão achando que a quantidade de curtidas no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram é o que realmente vai fazer a diferença na sua vida. E não é, gente, não é mesmo. Isso não preenche nada. Não preenche nada, né? Preenche o ego, talvez, em algum momento e por um tempo, né? Porque a bola da vez, ela tá sempre mudando. Nós, como marqueteiras, nós sabemos disso, né? As ondas, elas vão e vêm. Então, claro, agora quando... Se você não se ativer a ter no seu propósito... você se perde. Você vai buscar coisas que não vão te trazer. Você vai buscar o errado. Eu quero ter mais inscritos, eu quero ter mais... Não, você tem que, primeiro, atender o seu propósito. Se o seu propósito estiver correto, isso vem naturalmente. É verdade. O foco é que tem que ser correto. E assim, Fernanda, olha, estou super feliz de tu estar aqui conversando com a gente, né? Passando aí teus conhecimentos, tão bacana, né? A gente dividir conhecimento, multiplicar conhecimento. E eu gostaria, então, que tu deixasse algumas dicas pra gente, né? De como economizar no mercado. Eu vou fazer um mercado hoje, né? Como é que eu posso economizar no supermercado? E também eu gostaria que, se tu puderes, também deixar 3 dicas para nós começarmos a destralhar. Legal. Bom, eu fiz até 2 vídeos de supermercado, porque isso foi uma mudança muito grande na minha vida. Eu sempre gostei de ir ao supermercado. Porque além de fazer as compras básicas, que são mais chatas... Perfil de consumista, né? Consumista gosta de ir no supermercado. Incrível, gente. Não pode ver um potinho colorido. O que é um potinho colorido? E aí eu entendi, falei, gente, isso aqui não é um lugar que eu consigo controlar muito meu dinheiro, às vezes é uma bobagem, alguma coisa que não precisava. Então, a primeira coisa que você vai fazer é olhar a sua despensa e a sua geladeira, porque você vai fazer a lista. Não vá ao supermercado sem lista. Hoje, são 2 coisas que me ajudam muito a ser bem focado no supermercado. É o horário que eu deixo para ir, eu sempre tenho horário para ir e horário para ir embora. A minha agenda é uma agenda muito controlada. Então, eu tenho sempre que atender a lista naquele momento. Então, eu não posso perder o foco. Então, na minha casa, você tem que olhar a sua despensa, tanto de alimento como de produto de limpeza, na sua geladeira e ver o que tem. Não adianta você contar com a sua memória. Eu tenho uma memória péssima. Eu não posso contar com ela. Olha, faz o levantamento de tudo, tenha uma despensa e uma geladeira organizada. Se você não tiver aquela organização de produtos com vencimentos mais longos atrás, os vencimentos mais próximos na frente, você vai perder produto, vai desperdiçar. Eu sou muito controlada com comida. Aqui em casa a gente tem 0 desperdício, porque tem hora que não tem jeito, né? Acaba estragando, mas é muito pouco. Eu penso muito em tanto que todo mundo consome, quanto que eu tenho que ter. E às vezes a gente muda alguns hábitos de consumo, então não adianta você ter também uma dispensa lotada de coisa. Depende sim se você tem a disponibilidade de 1 vez por mês no supermercado, ou 4 vezes, que é 1 por semana, ou de 15 em 15 dias, você faz essa sua organização conforme a sua realidade. Então mantenha a sua dispensa, a geladeira organizada e faça uma lista. E
fixe a ela. Quando você for ao supermercado, você só vai siga a comprar risca, né? Siga a risca. Siga a risca. É lógico, às vezes você vê alguma coisa, isso aqui eu estou precisando, não coloquei na lista, tudo bem. Mas siga a risca, porque se você começar a comprar sempre fora da lista, você sempre vai gastar mais. E, Fernanda, para a gente finalizar aqui, e para quem quer destralhar, me dá 3 dicas daí, nos dá 3 dicas para quem quer destralhar. Começar a destralhar. Você tem que fazer, a primeira dica é fazer pilhas. Você faz a pilha daquilo que você vai doar, porque é algo que você tem certeza que não precisa, mas está em boas condições, então você vai doar. Você pode até separar para quem você vai doar ou deixar numa instituição de caridade, enfim, para onde você vai colocar é uma decisão sua. Você tem que colocar uma pilha do jogar fora, tem muita coisa que não faz sentido para ninguém, está estragado, não tem uso, joga fora. Tente, reciclar aquilo que mandar para reciclagem aquilo que pode ser reciclado. A pilha do descarte emocional é aquilo que você sabe que você não precisa, mas você tem um apego emocional. Essa é a mais difícil, né? É a mais difícil. Não, esses que você tem apego emocional, guarda. Com o tempo você revê. Aí você pode fotografar, você pode simplesmente guardar mais na lembrança. Você sabe que a lembrança é muito mais importante do que o objeto, que você não usa no dia a dia. Está lá estocado, guardado, escondido, você não está nem vendo. Então, aquele você precisa de mais tempo para pensar. E aquilo que você ama, aquilo que você ama demais, isso aqui eu amo, eu não quero me desfazer, é aquilo que você pode guardar para utilizar quando isso aqui acabar. Porque eu não gosto que as pessoas fazem aquele destralhe 100% exagerado, o destralhe exagerado de uma vez só. Ele tem que ir em partes. Aquele que você vai guardar para pensar é o que você vai ou ficar. Parte daquilo você vai ficar, parte você vai se desfazer depois. Então, são essas 4 pilhas muito importantes. O que você ama, o que você não sabe se você quer doar, o lixo, a doação e o emocional. Né? São 5. E o desapego emocional. Até porque tu falava antes, de uma vez só vou me destralhar, me desapegar de tudo. Não, esse radicalismo com certeza traz consequências bem complexas depois, porque daqui a pouco a pessoa volta a querer comprar aquilo que ela doou, porque daí, nossa, aí é o pior, né? O pior dos mundos é esse, né? Tu doar uma coisa e ir lá comprar novamente a mesma coisa porque tu tá sentindo falta. Não, isso não façam, pessoal. Realmente é importante ir pouco a pouco, né? Esse assunto, de rever as suas prioridades, porque quando nós falamos em finanças, quando nós falamos em mudança de vida, nós estamos falando das nossas prioridades e do que realmente nós vemos como importante na nossa vida. Às vezes, na correria, não tem tempo para fazer isso, mas nesse momento é um momento ideal para repensar aí os seus hábitos, né? É isso aí. Karina, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. Eu adoro falar sobre o assunto, se pudesse eu ficava aqui horas conversando com você. E o que eu quero deixar para o pessoal é fazer os planos baseados nos seus propósitos. Coloque planos de vida. E aí, no meio do caminho, você coloca tudo isso que a gente conversou. Eu tenho certeza que fica bem mais fácil acertar quando você sabe para onde você está indo. Ah, sim. É o famoso planejamento, né? Planejando, sabendo onde se quer chegar, a gente chega com muito mais facilidade, né? E nós conseguimos enxergar melhor, né? O caminho pelo qual nós estamos percorrendo, com certeza. Fernanda, foi um prazer te receber aqui no programa. Muito obrigada. Tá? Eu que agradeço, cara. Vida longa lá no teu canal, pessoal, entrem lá no canal, tá sobrando dinheiro, entra lá no canal da Fernanda, muito bacana. A Fernanda dá várias dicas, de como economizar, destralhar, também coisas que você pode estar jogando no lixo, que daqui a pouco pode estar fazendo um dinheiro com isso também. Então, tem várias dicas lá. Entrem no canal da Fernanda. Fernanda, muito obrigada. Sucesso sempre. Karina, pelo convite. E até o próximo, né? Até, pode me chamar que eu venho. Esse assunto, como tu falou, ele rende, né? Rende muito. Tá? Um beijão pra ti. Muito obrigada, Karina. Muito obrigada. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Alô, aqui é a Carolina Dimmer para mais uma edição dos Poemas no Rock Karina. Dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Então vamos com Paulo Freire. Não basta saber ler. Eva viu a uva. É preciso compreender
qual posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Rockarina On TV. Hoje estou mais uma vez aqui fazendo uma visita maravilhosa na clínica da doutora Isa Martini para trazer para vocês os melhores procedimentos na área de estética e biomedicina. E hoje nós vamos falar então sobre volumização labial e também micropigmentação labial. É isso, doutora Isa? Perfeitamente. Nos conta no que consiste, como é que funciona essa técnica, né, primeiramente, no que, quais são os benefícios que ela promove, né, doutora? Conta pra gente. Perfeito, muito bem. Quem não gostaria de ter um lábio mais revitalizado, mais volumoso, mais jovial, né? Então, hoje nós temos técnicas muito suaves, não invasivas, que fazem às vezes de uma volumização labial através da pressurização com ácido hialurônico. Dá um preenchimento labial bem suave, é 1 ml em cima, 1 ml embaixo, né? Então fica um resultado bem bonito, bem harmônico, dando um volume, uma naturalidade na face. E concomitantemente a essa técnica da aplicação, então, junto à pressurização de ácido hialurônico, nós aplicamos também a micropigmentação labial, que é um pigmento orgânico, aprovado pela Anvisa, não tem nenhuma reação adversa e dá um tom nude, um rosado bem suave nos lábios, deixando então aquele lábio mais jovem, mais cheio de vida. É um tratamento que a gente faz aqui na clínica num tempo médio de 1 hora e fica um resultado bem bonito com uma duração de até 1 ano. É uma maquiagem semi-permanente e um efeito bem bacana, fica bem lindo de fazer. 1 ano? Nossa, é bastante tempo, né? Isso. Aí você acorda de manhã, para quem gosta de passar um gloss, já tá pronta. Para quem gosta de passar um batom vermelho, pode colocar também, mas também pode ir para a piscina, para a praia, sem aquele efeito batom, sem maquiagem. Você fica com os seus lábios revitalizados, hidratados, volumosos e ao mesmo tempo dá aquele sexy bonito e ao mesmo tempo nada artificial. Então é uma revitalizada nos lábios muito bacana que a gente faz. O ácido hialurônico, então, ele é um polissacarídeo, leia-se um açúcar produzido naturalmente pela nossa pele até os 18 anos de idade em alta quantidade, depois a gente vai perdendo 1% ao ano e dessa forma também a gente vai desidratando a região dos lábios, vai perdendo lábios com o passar do tempo, da idade. E no momento em que a gente coloca o ácido hialurônico na região dos lábios, dá aquela volumizada, dá uma revitalizada maravilhosa, né? E com o tempo o nosso corpo vai absorvendo. Então, por isso que é importante a gente fazer ou uma manutenção continuada através de um refazimento do procedimento 1 vez por ano, ou para quem preferir também é possível fazer o preenchimento de forma definitiva com o setor de cirurgia plástica aqui da clínica com hidrogel. Ok, ótima explicação, né? Agora vocês já sabem como é que funciona a volumização labial. A duração de 1 ano realmente é uma duração bem interessante, né? E uma outra questão que eu fiquei em dúvida, e talvez a audiência também tenha a mesma dúvida que eu, é quanto tempo após o procedimento leva para cicatrizar? Como é que funciona o pós? Né? Perfeito, perfeito. 24 horas é o tempo médio da cicatrização, uma vez que a epiderme ela é reconstruída. No processo de micropigmentação labial, a gente abre a epiderme até a camada basal, que é uma camada um pouco mais profunda. Nós chegamos a remover líquido da região dos lábios, porém não sangra, tá? Então, no momento em que a gente faz essa eliminação epidérmica, a gente impulsiona a pigmentação. E essa pigmentação, ela faz às vezes de uma espécie de manchar essa camada do lábio e a cicatrização epidérmica se dá em 24 horas e resta ali uma pigmentação bem suave, diluída, orgânica. Então, é bem bonito assim para fazer, né? Cuidados em especial 48 horas, sem usar a ingestão de alguns alimentos ácidos, como por exemplo laranja, né? E no mais, a vida bem tranquila, só com um lábio mais revitalizado, bem bonito e bem cheio de vida, né? Coisa boa, né? É isso aí, para isso que a medicina está aí, para nos ajudar a nos sentirmos cada vez melhores, né? Você na sua melhor versão, é isso aí. Você na sua melhor versão, perfeito. Meninas, encaminhem para o meu WhatsApp uma fotografia dos lábios de vocês. E eu já lhes envio uma avaliação personalizada com cortesia, a gente conversa um pouco melhor sobre a especificidade do seu lábio, a expectativa de como a gente vai deixar, certo? Então, aguardo o contato de vocês com a fotografia dos lábios de vocês para o meu WhatsApp,
que é o 99598-2500. Em alguns instantes já lhes respondemos ali com uma avaliação personalizada cortesia, tiramos as dúvidas, conversamos melhor e já vemos vocês do lado de cá, para sair com uma boca bem maravilhosa aí pro inverno. Muito obrigada, doutora Isa. Gratidão. E até a próxima com mais dicas, então, de beleza e saúde aqui no Rockarina. Perfeito, obrigada. Você já conhece a clínica doutora Isa Martini, especializada em biomedicina estética e saúde? A clínica conta com profissionais qualificados especializados em estética, cosmética, dermopigmentação, preenchedores faciais e corporais e especialistas em cirurgia plástica. Conheça os nossos tratamentos estéticos. Trabalhamos com harmonização e lifting facial, blefaroplastia sem corte, intradermoterapia enzimática pressurizada, lipo sem corte de papada, abdômen, braços e culotes. Também temos microagulhamento facial e corporal, mesobotox, microblading para diversas áreas do corpo, volumização mais micropigmentação labial, dentre outros serviços. Venha conhecer a clínica e faça sua avaliação sem compromisso. Clínica doutora Isa Martini, você na sua melhor versão. Endereço: Avenida Emílio Schwablitz Neto, 135, em Porto Alegre. WhatsApp para contato: 519-9598-2500. Te aguardamos. O mundo sempre nos ensinou. No último ano, aprendemos muito. Home virou office. Sala de casa virou sala de aula. Professores viraram heróis. Profissionais da saúde, super-heróis. A educação nos capacita. Ela é a matéria-prima da mudança, do desenvolvimento, da felicidade. A educação muda. A educação cura. Fecomércio, Sesc, Senac. Olá! Agora estou recebendo, então, no programa Rockarina, a Milena Mariz. Isso mesmo, ela que é formada em teatro, mestrada no teatro, em várias artes e principalmente também na área da dança. E nós vamos conversar com ela agora, então. Seja muito bem-vinda, Milena. Obrigada, Karina. Imagina. Estou adorando essa oportunidade. É um prazer estar te recebendo aqui no programa Rockarina. Eu sempre gosto de falar sobre vários assuntos diferentes, né? Mas gosto muito das artes, do entretenimento, da cultura. Acho que isso nos traz muita educação através das artes e olhares completamente diferentes, né? Acho que a arte, na verdade, ela nos ajuda a respirar e inspirar de uma forma melhor, inspirar os nossos dias, né? Todo tipo de arte. Então, eu quero conhecer, quero apresentar para a nossa audiência. Então, quem é a Milena? Conta pra gente, primeiramente. Então, Karina, você me fez uma pergunta difícil. Quem é a Milena é uma pergunta difícil, mas vou tentar. Tá, vamos lá. A Milena começou nas artes bem cedo, né? Começou nas artes bem pequena, com 5 anos, em Recife. Sempre envolvida com teatro, sempre envolvida com dança, sempre envolvida com as artes. Então, ao longo dessa vida, dessa trajetória, muitas pessoas passaram, né, pela minha vida, desde pessoas com pouca experiência e pessoas com muita experiência na dança, nas artes em geral. A Milena é muito curiosa, adora descobrir tudo sobre as artes, adora viajar. Se planeja viagem, a prioridade é ir no museu, é ir numa exposição. Alguma então, coisa assim, relacionada à arte tem que ter, né? Tem que ter. A Milena não trabalha com sufoco. Tudo que tem a ver no dia a dia dela é o que ela está respirando e é o que ela está fazendo. Muita verdade, então, nesse coração. Eu tento, mas vamos dizer que 80% de verdade e 20% de artifício que todos nós temos. Então. Faz parte. Mas me conta como é que foi as tuas influências, né? Como é que tu resolveu, eu quero ir para esse lado da arte, do teatro, da dança, né? Como é que isso aconteceu na tua vida? Em que momento isso aconteceu na tua vida? Tu começou muito cedo, né? Muito nova, com 5 aninhos já.
Mas tu teve alguma influência, assim, familiar? Como é que foi isso para ti? Olha, Karina, a minha avó cantou no rádio durante um tempo. Eu acho que eu sempre soube o que eu queria. Eu soube o que eu queria desde cedo, assim. É tanto que quando eu era pequena, eu tive um problema na minha perna, e o pediatra na época disse que eu não podia dançar, e eu fiquei louca com aquilo. Né? Eu falei, não, eu quero dançar, não me deixa ficar sem dançar. E daí eu entrei no balé clássico, né? Foi uma das minhas formações durante um tempo. E para mim aquilo era uma realização, assim. Eu tinha na minha cabeça aquela coisa do mágico, né? Da dança, de que a gente está se elevando, de que a gente está fazendo uma coisa maior do que o nosso dia a dia. Então era uma coisa que eu sabia que eu estava presente naquilo ali que eu fazia, né? Então eu sempre soube. Depois de um tempo eu achei que não era, que eu poderia buscar uma carreira menos perigosa, vamos dizer assim, né? Porque a gente vai fazer artes no Brasil é uma coisa bem complicada, a gente sabe disso, tem que ter coragem. Tanto que eu me formei em Direito e abandonei, né? Assim, me formei e não segui a profissão. Eu fui para as artes, fui para a educação, fui destrinchar outros rumos, porque eu estava completamente envolvida com aquilo ali e eu sabia que em algum momento as coisas iam acontecer, né? E eu sinto que elas acontecem. Que bacana! Então, Sim, eu tenho certeza, né? Imagina, desde os 5 anos está envolvida com a arte, né? Com as artes, né? Então, realmente tem que ter um peso muito grande, né? Um peso e um amor muito grande, né? E Milena, me conta um pouquinho, assim, tu fizeste teatro, né? Tu é mestrada também, mestranda em teatro, professora de artes, né? Tem esse envolvimento todo com a dança, tu passaste aí por algumas formações, né? Como tu citou, tu tem o balé clássico, tem a dança do ventre, tem flamenco, né? Conta um pouquinho dessas formações, né? E como é que foi para ti essa questão da arte, assim, né? De estudar a arte, de viver a arte e de trabalhar com arte, né? Eu passei em Porto Alegre pela Gina Vitola. Durante 3 anos eu fiz uma formação com ela, que foi quem me deu a base, assim, da dança cigana, né? Foi quando é o meu estilo favorito, é onde eu encontro a parte da história e a parte da dança juntas, então é muito, muito fascinante. Eu adoro essa coisa dos povos, de entender a cultura das pessoas, então eu achei uma professora que também curtia isso e uma turma ótima, né? Que estava engajada nesse movimento. Depois a Sayonara Linhares, que é a grande mãe, vamos dizer assim, de muitas pessoas que estão trabalhando com esse estilo também no Brasil e principalmente aqui na região sul, né? No teatro eu passei por muitas pessoas importantes, né? Dentro da URGS. Então eu tive professores como Irion Nolasco, né? O professor Gilberto Wickley, o professor Clóvis Massa, Cissa Rexigel, muitas pessoas que estão lá dentro que vêm de uma trajetória longa, né, importante no teatro, foram meus professores, então eu aprendi muito com eles. O Sérgio Lukin, na educação. Então, a dança, eu tive professores, como eu falei, né, a Gina e a Sayonara, e tive contato com pessoas que aprenderam diretamente das comunidades, nos lugares onde elas viveram, né? E foi o caso da Fátima Halabi, por exemplo, que viveu 6 anos no Egito, e ela é brasileira e viveu no Egito durante esse tempo, observando as pessoas, vendo como as pessoas dançam, como as pessoas se comportam. Então, quando ela decidiu ensinar, eu aprendi meio que da fonte, assim, de uma pessoa que viveu aquela realidade, né? E a gente era muito amiga, a gente conversava muito, então ela falava coisas da cultura, como que era o comportamento das mulheres, dos homens, do lugar.
que ela tinha se convertido, né, ao islamismo, e a culinária, e tudo isso faz parte, né, desse universo, porque a dança ela não é só a questão do movimento, ela é todo um contexto que está por trás. Né? Traz toda uma cultura, né? Traz toda uma bagagem cultural, né? Cada dança, cada estilo traz toda uma bagagem cultural, né? Traz toda uma força de muitos anos de práticas, de hábitos, de maneiras de ser, que quando você conhece, quando você experimenta e quando você traz a sua emoção para aquela vivência, os seus movimentos se influenciam. Isso vai aparecer nos seus movimentos. Né? Se você tem uma identificação com aquela cultura, você está com o coração ali naquela cultura, isso vai influenciar a sua performance, com toda certeza. Ai, que bacana, né? Tão bom, né? Falar de arte, de cultura, eu gosto muito também. E me conta uma coisa, tu tens um projeto que é o projeto de criação de bonecas dentro da temática do feminino, né? Que tem como uma atuação terapêutica, artística, né? E também conta aí com projetos educacionais e sociais, e isso vem acontecendo desde 2016. Conta um pouquinho sobre este projeto. Esse projeto foi uma coisa que me surpreendeu completamente, porque eu comecei a descobrir essa coisa com as bonecas dentro do teatro, né? Quando eu precisei criar cenas e fazer dinâmicas com bonecos. E daí, estagiando no Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre, que depois virou o CDE, né, o Centro de Desenvolvimento da Expressão, assim, em contato com os artistas plásticos lá, me veio essa de testar, de testar técnicas, de se criar essas bonecas. E daí, uma amiga minha, uma vez viu uma foto de uma boneca que eu fiz para mim. Eu coloquei no Facebook e encomendou. E essa boneca era para Sayonara Linhares, justamente a minha professora de dança. Então, foi a primeira pessoa que recebeu uma boneca feita assim, por encomenda minha. E a Sayonara ficou muito emocionada com o trabalho, porque ela sentiu que nesse trabalho tinha uma coisa dela ali presente. Então, foi... Aí todo mundo começou a encomendar. Eu quero também, eu quero também, eu quero também. E daí eu descobri que eu estava fazendo uma coisa terapêutica, sem perceber, eu estava acertando algumas coisas das pessoas ao entrar em contato com esse tipo de trabalho, assim, algo que ia além do artístico. Então, isso aos poucos foi se desdobrando. Então, hoje o trabalho tem coleções, né? Tem uma coleção que é terapêutica, que para a boneca ser feita eu tenho que conversar com a pessoa. Tem outra que é mais assim, a partir bem personalizada, daí. Bem personalizada, tem outra que é a partir de assim, a coleção personagens, por exemplo, tem um personagem histórico que você gosta, um artista e tal, eu quero uma Marilyn, faz uma Marilyn para mim. Então, assim, também tem esse trabalho, né? Dentre as questões terapêuticas e as questões artísticas. E é uma coisa que está crescendo aos poucos e está me dando muita alegria. Muito trabalho, mas também muita alegria, assim. Está sendo... que bacana, que bacana. E como é que chama esse projeto? É o Ayla Arte em Bonecas. Isso, depois nós vamos deixar aqui, então, o link para o pessoal entrar também e conhecer, né? Essas coleções aí maravilhosas de bonecas artístico-terapêuticas, vamos falar assim. Então, assim, só para a gente fechar, gostaria, então, que tu, em poucas palavras, né, me dissesse o que é a dança para ti, o que ela representa, e também, se tu quiseres deixar alguma mensagem, né, para o público que está assistindo, fica bem à vontade. A dança, para mim, ela representa movimento da vida. Ela não é simplesmente um movimento do gesto, né, na sua questão artística de ser. Então, tudo está em movimento ao nosso redor. Todas as coisas dançam, vamos dizer assim. Dançam, caminham, se transformam, bailam, né, num ritmo.
Então, para mim, a dança, ela é estar vivo. Você está vivo e você está nesse movimento da vida, de alguma forma você dança, né? É para mim também um estado de oração, de estar comigo mesma. Tem danças que eu não mostro para ninguém. Tem danças que nunca vão aparecer para ninguém, eu faço para mim. Então, assim, é o meu momento ali de elaborar e de reelaborar o meu pensamento, né? É um momento de pausa também, né? Um momento que eu preciso quando eu estou criando, né? Para movimentar meu corpo, para me dar um estímulo. Às vezes eu me sinto cansada, então às vezes eu preciso relaxar um pouco e quando eu estou dançando eu me entrego para esse movimento. Então é o movimento do meu trabalho também que está em jogo nisso aí. Então eu acho que se eu pudesse dizer para as pessoas o que é isso, olha, se permita dançar, se permita se entregar para esse movimento que está dentro de você, né? Você com certeza vai se autoconhecer, você vai se abrir melhor para o mundo, para a realidade, você vai conseguir digerir melhor, né, as coisas mais difíceis e as coisas boas também. Porque a gente não dança só quando a gente está bem, quando a gente está feliz, a gente dança quando a gente não está bem, né? E exatamente por isso que a dança é tão poderosa, porque ela tem essa capacidade de transformar as tuas emoções naquele momento ali. Então, por isso que ela é um pouco de oração para mim, né? Tu tá transformando e tu tá movimentando forças, né? Energias, estados de espírito, o teu ânimo, vai mudando a atmosfera ao teu redor. Então, isso é muito poderoso e muito potente. A gente não pode pensar que a dança está restrita só a um show que você vai assistir, porque ela não está. Né? Ela não está só no palco, ela não está só num espaço instituído. Vou ali assistir um espetáculo de dança. Não, ela está em todos os lugares e ela pode entrar no teu dia a dia de muitas formas, né? A dança traz a leveza, né? Na verdade é isso, ela traz a leveza para o nosso dia a dia e nos ajuda a refletir, com certeza, sem sombra de dúvidas. Né? Um momento de super descontração, de alegria, mas também de reflexão e de leveza. Acho que isso com certeza, eu tenho certeza, né? Que eu nunca fiz dança especificamente, mas eu já fiz na academia, já fiz em outros momentos, né? Já participei de grupos de dança, então realmente a dança tem esse poder, né? De transformar a emoção, de transformar aquele momento, né? Às vezes a gente não tá tão bem assim e a dança realmente ela tem esse potencial, esse poder, né? Literalmente é um poder. Né? E, bom, querida, eu queria super te agradecer. Me conta que tu fez um vídeo só pra gente pra dançar, é isso mesmo? Pra mostrar uma dança aqui. Ai, que show! Eu fui para uma praça aqui de Canela, um parque chamado Parque do Lago, e improvisei alguns movimentos. Eu espero que vocês gostem. Ai, que legal! O pessoal vai poder ver então agora, o pessoal vai conferir então o que a Milena preparou pra gente. Bom, Milena, quero super te agradecer. Muito obrigada, tá? Imagina. Vida longa. Eu que te agradeço, Karina. Sucesso sempre. Beijo, beijo. Tudo de bom e beijo. Até mais. Tinha coração, ni tinha benção, olhos claros tão risão, esperança e risada. Nininha tinha coração, ni tinha benção, olhos claros tão risão, esperança e risada. Na bolsa diz, tem um cabo verde sonho, cheio de inocência, cheio de um bom cristão.
pra ver com crer, pra boi e tudo seja nininha, minha coração, traquininha bonitinha, alegria de ser gente, esperança de nos caber. Como ouvi voz, tá falando baixinho, e a volta já, e não trepe. Tá cantar, volta a dançar, dança de felicidade, faz conjurar tudo maldade, que tá rondando nos vida. Nininha, minha coração, nitinha, minha benção, hoje os claros são visão, esperança e risada, recebe um beijinho de boa vozinha, que tá rodeando, mas que tá a esquecer, que tá pensativo, na cenitinha triste, que ele criou já feliz, na nostalgia doce, onde que não poder, tem paz e amizade. Falando baixinho, e a volta já, e não crescer. Tá canta, bota a dançar, dança de felicidade, faz conjurar tudo maldade, que tá rondando nos vida. Nininha, minha coração, nitinha, minha benção, olhos claros dão visão, esperança e risada, recebe um beijinho de boa vozinha, que tá rodeando mundo, mas que cata esquecer, que tá pensativo, na cenitinha triste, que ele criou já feliz, na nostalgia doce, onde é que não poder, tem paz e amizade. Nininha, minha coração, nitinha, minha benção, olhos claros são visão, esperança e risada. Nininha, minha coração, nitinha, minha benção, olhos claros são visão, esperança e risada. Nininha, minha coração, nitinha, minha benção, outros claros são visão,